Aí, meus queridos, então não altera o sentido, né? Aqui para alguns gramáticos não vai alterar o sentido, vai deixar de ter a mesma significação. Mas para outros vai haver essa mudança, porque mudança de gênero da fêmea para o macho, né? Ou do masculino para o feminino, né? Há uma mudança aí, né? Segundo a cabeça, a teoria de alguns gramáticos, a mudança e alteração, né, dessas palavras. Inclusive, a gente está falando de flexão, né, mas existem alguns casos que você muda a estrutura toda, né, o radical todo, o radical muda, né, por exemplo, deixa eu pensar aqui em um agora. Padre, freira, né, vamos dizer assim, ou padre, madre, né? A gente tem aí, o feminino, qual é o feminino de padre? A gente tem freira, tem madre, né? Olha como é que mudou, não é padro, não é padra, né? Então, algumas palavras, né? E aí a gente vai ter essas questões aí. Por isso que eles não consideram caso de flexão, e sim caso de derivação. Tá, mas vocês entenderam essa questão da flexão? São alterações na palavra, né? Podemos dizer assim, a grosso modo, né? Alterações na estrutura, na desinência, né? Na desinência, ou seja, na terminação da palavra, mas não altera o sentido. Não vai alterar basicamente o sentido, certo? E aí essa questão da mudança, né, do gênero a gente vai ver depois, tá? Porque a princípio nós estamos falando, vamos começar a entrar mais agora na questão da flexão de número, tá? Agora, se eu estou falando de derivação, e aí em oposição à flexão, né? Na derivação eu já vou ter alteração dos sentidos. Eu vou ter, eu posso partir de um mesmo radical, mas vão ser palavras com significações totalmente diferentes. Então, na derivação vai haver alteração, né? Alteração dos sentidos. Ora, olha um exemplo aqui. Tava falando de mar, né? Maremoto, eu sempre dou esse exemplo. Mar, maremoto. Peraí, rapidinho. Então, nós temos aí mar e maremoto, né? Olha só. A partir desse mesmo radical, a gente percebe, né, que essas palavras, as duas palavras, ambas partem do mesmo radical, né? Ou maresia, melhor dizendo, né? Maresia, né? Maresia e maremoto. Ora, eu percebo, né, que são palavras, mas que têm uma terminação diferente, né? Até aqui, por exemplo, né? Até o E são iguais, né? Mas maresia e maremoto têm significações diferentes, né? Tem sentidos diferentes. Então, aí houve uma alteração nas desinências, certo? Nas terminações de ambas as palavras, e elas formaram outras palavras. Então, na derivação, a gente vai ter esse fenômeno, né? O que acontece deixa eu dar outro exemplo aqui. Eu tenho boquinha, boquinha, eu tenho bocona, bocarra. Eu tô botando assim, gente, porque antigamente, e aí até algumas, você vê as pessoas com mais idade, elas ainda falam bocarra, né? Você já ouviu falar de bocarra?
Bocarra é a dimensão da boca maior, né? A bocarra é uma boca enorme, né? Tem até, por exemplo, eu não lembro agora se foi no filme que eu vi do Pinóquio, né? O grilo falante falando com a baleia. E vamos, Bocarra, abra logo essa boca, né? E você imagina a boca da baleia, né? A bocarra é aquela boca enorme, né? Mas esse sufixo, né? Que dá essa dimensão, essa parte aqui, né? Esse arra, né? Que dá essa dimensão maior, né? Uma boca grande, né? A gente não fala mais, né? Os falantes da língua, eles não falam mais assim. Se você vê um jovem falando bocarra, você vai estranhar, né? Porque é uma coisa assim um pouco, é uma expressão usada mais por pessoas mais velhas, né? E aí esse bocarra, ele pode até também dar aquela ideia de... Porque, na verdade, os sufixos de diminutivos, aumentativos, né? Boquinha, bocarra, né? Eles, né, no caso aqui do exemplo que eu estou dando, eles podem ter mudança, inclusive na própria significação também. Porque o diminutivo, o inho, né, em alguns contextos, ele pode ser até, dependendo do contexto, ele pode até ter uma plurissignificação, né? Quando eu digo plurissignificação, eu falo que, por exemplo, quando eu falo assim, ai, que boquinha, esse boquinha pode indicar um elogio. Não estou dizendo que a pessoa tem uma boquinha pequena, né? Eu tô falando, poxa, que boquinha, né? Alguém, um elogio, né? Uma coisa assim, uma afetividade. Ah, que bonitinho, né? Esse inho pode indicar uma afetividade, né? E aí a gente, dependendo do contexto, a gente consegue perceber essas diferenças na significação. Tá? E, por exemplo, ao passo que, né, pode indicar também uma ofensa, né? Quando você fala assim, ô orelhão, ô pezão, né? No futebol tem muito isso, ô cabeção, né? As pessoas, isso é uma agressão, né? Isso é um bullying, né, com a pessoa que você faz, né? E aí não indica, não fala que a pessoa até pode ter, né, o cabeção, ou o orelhão, ou o pezão, mas ainda que a pessoa não tenha, né, tipo o cabeção, né, cabeção já tem uma outra, já conota uma outra ideia, né, o povo, seu vacilão, né, pô, sai daí, né, seu perna de pau, pô, você é mó cabeção, né, então a significação das palavras, elas têm, dependendo do contexto, elas têm essas mudanças, né, e aí eu tô falando de variação também, da variação da língua viva, da língua que a gente usa. Então, bocarra pode entrar aí nesse rol de variações, digamos, né? Variação histórica, não sei, né? De repente, em algum momento ele entra aí, né? Nessa questão aí do que era falado antigamente, que não é mais falado hoje em dia. Bocona, por exemplo, né? Bocona é o que a gente usa mais hoje. Pô, mó bocona, cara, mó bocão, né? Bocão, bocona, né? E aí a gente utiliza, né? Ou o sufixo ona ou o sufixo ão, né? Bocão, bocona, né? E aí eu tô falando, tá vendo? Eu tô falando de grau. A gente ainda vai ver grau, né? Mas o grau, ele tá mais no rol, né? Porque, na verdade, você alterou o sentido da palavra assim, né? Porque no plural, por exemplo, na flexão de número, você tem... Eu tenho 3 pilotos, né? Esse aqui é o plural de piloto, né? Pilotos. Mas assim, eu não mudei, eu só tenho os mesmos pilotos, né? Imagine que eu tenho as mesmas cores aqui, né? Mas não deixa de ser um piloto, não deixou de ser um piloto, né?
Então, a quantidade não altera o sentido, né? Aquilo não deixou de ser aquilo, né? O piloto não deixou de ser o piloto, certo? Ele só está em quantidades, né? Só está em um número maior, beleza? Então, a flexão basicamente é aquela que... Flexão de número, basicamente, é aquela que não está alterando o sentido, né? Agora, a derivação, e aí a gente considera, né, o caso do grau, um processo de derivação, por quê? Porque vai alterar o sentido, não é uma boca, é uma bocona, não deixa, mudou a significação, não é uma boca, é uma boquinha, não é um pássaro, é um passarinho, né? Beleza? Então aqui, né, usei o exemplo, por exemplo, dos casos aqui, né? Esse caso, na verdade, o que, né? Uma questão fonológica, né? Ah, professora, o radical da palavra não é boca? É boca, né? Vem de boca, né? Mas aqui houve só uma alteração fonológica, né? E aí a gente utiliza o que aqui, né? No caso, trocando aí, né? Substituindo pelo C. Substituindo C pelo que, né? Na verdade. Tá bom, gente? Então a gente continua na próxima aula falando da estrutura interna do substantivo. Então eu espero que tenha ficado claro essa questão da derivação e da flexão. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, quando a gente vai falar de flexão, né, a gente tem que entender basicamente o que seria, né, essa flexão, essa alteração na parte estrutural, né, mas não na parte de significação. Beleza? Então, beijos, até a próxima.